um ataque em sequência em Israel em um hospital no sul da faixa de Gaza nessa segunda-feira deixou 20 mortos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, que é controlado pelo grupo terrorista Hamas. 5 vítimas eram jornalistas da imprensa internacional. O exército israelense confirmou o ataque e disse não ter tido jornalistas como alvo, porém não deu mais detalhes. Fred, a gente pode falar que teve um aumento desses ataques? E em que contexto se deu esse novo bombardeio? Sim, Letícia, tem um aumento justamente porque está no meio de uma ofensiva em direção à cidade de Gaza, né? Mas Khan Yunis, onde fica o Hospital Nasser, fica mais ao sul, fica mais próximo das passagens de Rafah, por onde estão entrando o pouco da ajuda humanitária em direção a Gaza, né? A informação das agências internacionais é de que seria um ataque de mísseis contra esse hospital, né, que são os 2 maiores da região de Khan Yunis. Eles respondem por mais de 75% dos leitos e do atendimento para aquela região. Nesse local, as mortes passariam de 15 a 20, dependendo da fonte de relato, e no ataque morreram 4 jornalistas, que são Moa Abu Taha, que é um freelancer, aqui do alto da esquerda para a direita, de cima para baixo, né? O segundo, Mohamed Salama, que prestava serviço para Al Jazeera. A gente está até vendo as imagens dele aí na tela. A mulher é Mariam Abu Daga, que prestava serviço à Associated Press. E no canto é o Hussam Al-Masri, que prestava serviço para Reuters. Um quinto jornalista, Ahmed Abu Aziz, que a gente também tem foto dele, ele foi resgatado do hospital e morreu em função dos ferimentos, segundo informações da Al Jazeera, né? Todos esses são jornalistas palestinos que prestam serviço para agências internacionais. Desde outubro de 2023, há uma restrição muito forte à entrada de jornalistas, né? Segundo a organização, o Comitê para a Proteção de Jornalistas, 192 jornalistas morreram desde outubro de 2023 até hoje. Na verdade, até ontem, né? Ainda não estavam computados esses dados, né? Em função dos ataques, né? A maior parte deles, em torno de 186, palestinos, né? Como eu havia falado, é uma região de conflito. Segundo os dados dessa organização, que fica com sede em Nova York, é o segundo lugar mais perigoso para jornalistas em todo o mundo, só perde para o Iraque em número de mortes de jornalistas, e fica pouco à frente do México, né? Além disso, há uma restrição muito forte por parte do governo israelense para a entrada de jornalistas. O que contraria ali até uma determinação da ONU, né, em relação à presença ali de jornalistas, né, na região. Exato. As Forças de Defesa de Israel argumentam que elas não têm como garantir a segurança. Então, os poucos jornalistas estrangeiros que conseguem entrar, eles entram em função de uma proteção. Eles ficam o que a gente chama embedded, né, dentro de organizações militares durante a visita, e eles acabam tendo que prestar contas aos porta-vozes militares. O que nós estamos vendo na tela é a resposta da IDF, as Forças de Defesa de Israel, em relação ao ataque. Eles confirmam que fizeram um ataque contra a região de Khan Yunis e o Hospital Al-Nasser, né? Lamenta e diz que vai fazer uma investigação sobre as condições em que ocorreu esse ataque, e lamenta, né, diz que lamenta os eventuais danos em relação a não combatentes, incluindo os jornalistas, né? O Hospital Nasser já havia um pedido de informações, né, um alerta da Organização Mundial de Saúde em junho com relação a isso, por causa do risco de ataques a esse hospital, né? E que ele já estava sobrecarregado, né? Ele estava com além de 180% além da capacidade dele no atendimento. Então, o ataque a ele de mísseis, além dos impactos com relação aos jornalistas, também é um impacto muito grande na rede de atendimento
a população civil na região de Gaza, principalmente o sul de Gaza. E o Fred, qual que é a estratégia ali do Benjamin Netanyahu em relação a essas negociações? Netanyahu, ele está mudando o foco dele. A exemplo do que o Donald Trump propôs na Ucrânia, ele também está fazendo uma guinada na sua negociação. Ele já havia, nós falamos semana passada, da rejeição à proposta do Hamas, né, que havia aceitado uma proposta anterior dos Estados Unidos, e agora ele não fala mais em cessar-fogo. Ele quer uma solução permanente do conflito e a recuperação de todos os reféns. Estima-se que em torno de 20 reféns ainda vivos estão em poder do Hamas, da Jihad Islâmica, mais uns 27, mais ou menos, são mortos cujos corpos estariam com essas organizações, né? Ele faz um acirramento desses ataques, dessa ofensiva, buscando consolidar a presença militar, colocar uma situação em que não haja mais possibilidade de reação do Hamas e ele seja alijado do poder na região, né? E essa ofensiva não diz respeito exclusivamente ali à região. No domingo houve um ataque militar com bombardeio a Sanaa, capital do Iêmen, contra instalações dos rebeldes hutis em retaliação aos mísseis lançados contra Israel. Pelo menos 6 pessoas morreram, né? Nós estamos vendo imagens do ataque a Sanaa, né? Esse complexo é um complexo militar que fica próximo ao Palácio Presidencial e inclui também instalações de energia e depósitos de combustível, né? Então, há um fortalecimento a essas ações para enfraquecer esses grupos que estão no eixo da esfera de influência do Irã, que também foi muito enfraquecido no conflito do início desse ano, né, com Israel e com os Estados Unidos. E Israel também está fazendo uma segunda ofensiva de pressão desse ponto de vista diplomático com relação ao Líbano, né, oferecendo a possibilidade de um acordo desde que o Hezbollah seja completamente desarmado no Líbano, né? O Israel e o Hezbollah estiveram em conflito até novembro do ano passado. Desde novembro eles acertaram uma trégua, né, e não há um conflito generalizado como era, mas há algumas escaramuças. Então esse é o cenário que nós estamos vendo hoje, um acirramento da ofensiva militar de Israel para o cerco à cidade de Gaza e a ocupação, né? Há uma pressão de Netanyahu também para haver uma consolidação dessa situação favorável ao governo de Israel e à recuperação dos reféns e uma estrutura de negociação com o Líbano, né? A questão dos Houthis vem do enfrentamento com o Irã. Então, esse é o cenário que a gente tem hoje dentro desse conflito e que está no entorno desse ataque que nós vimos com relação ao hospital em Khan Yunis. A gente começou falando justamente sobre esse ataque ali que aconteceu no hospital, hoje ali, um ataque de Israel ali ao sul, no hospital em Gaza, e a gente queria te convidar também a participar, acessar também o Instagram de otempo.com.br, porque lá a gente colocou as imagens, foi filmado o momento desse ataque e são imagens realmente impressionantes. Mas Fred, só antes da gente encerrar, a gente já falou bastante disso na última semana, mas só para quem está nos acompanhando também ter um panorama ali, porque um outro ponto ali de tensão desse conflito é em relação à fome, né? Em relação a isso, e que Israel não admite que isso realmente esteja acontecendo ali na região, né? Isso, Israel coloca a questão da fome como uma responsabilidade do Hamas, uma vez que as informações das forças de defesa de Israel é de que o Hamas tenta se apropriar dessa ajuda que chega tanto pelo ar. Nós estamos vendo o lançamento dos pallets por paraquedas, e você vê a situação nessa imagem que acabou de passar. Por exemplo, alguns deles caem sobre os acampamentos dos palestinos, né? Então não é uma questão muito segura. Há um problema muito grande. Mas o que eu estava falando é que o exército de Israel, as forças armadas de Israel, acusam o Hamas de se apropriar desses bens, né, alimentando a fome. Por outro lado, o Hamas acusa o governo de Israel
né, de usar a fome como um instrumento de guerra, uma arma de guerra contra os palestinos. Né? Nós temos mais de 2 milhões de palestinos deslocados, né, e os relatórios eram de mais de 500 mil palestinos em situação de fome, né, com a perspectiva de mortes de 130 mil crianças de hoje até 12 meses, se nada for resolvido até lá. Então, e justamente fica uma questão ali de indefinição também, porque não tem muito controle, né? Fica ali uma guerra de narrativas. De um lado Israel, do outro lado o Hamas, e não tem um órgão, né? A ONU ali também não tem um órgão de controle ali que consegue realmente mediar esse conflito, né, Fred? Isso. Retomando, então, a questão no inicial, que a gente estava falando da morte dos jornalistas. O fato de não ter acesso aos jornalistas à região de Gaza e que as versões ou são divulgadas, filtradas pelo exército de Israel, ou por palestinos dentro de Gaza, transmitindo para as outras agências, é muito difícil você ter uma versão isenta ou uma versão que tem que ser equidistante dos lados. Né? Então, esse problema agrava a dificuldade e alimenta também a polarização de quem acompanha do lado de fora, porque as versões são muito discrepantes.